Derby tudo ou nada. O Corinthians enfrenta nessa segunda-feira, dia 1º de julho, o Palmeiras em um jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, inclusive, será decisivo para o futuro do técnico Antônio Oliveira. E como anda a situação do patrocinador master do Corinthians? Tem conversas encaminhadas? Não tem? Outra notícia positiva do Timão nesta última semana foi a cessão dos direitos de transmissão. O Corinthians vai receber uma bolada com o acordo. Se você quer saber mais sobre esses assuntos, fica aqui nesse vídeo. Bem-vindo ao Boteco Vinegro. Meu nome é Gabriele Sena. Nessa segunda-feira, dia 1º de julho, o Corinthians tem um jogo bastante decisivo para o restante da temporada. O Timão enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. É um jogo bastante importante, apesar da situação distinta que os times vivem. Enquanto o Palmeiras aí ocupa a 4ª colocação da tabela de classificação com 23 pontos conquistados, apesar do último jogo vir de derrota por 3-0 para o Fortaleza, o time de Abel Ferreira tem resultados muito mais importantes que o Corinthians e ainda luta aí, briga pelo título do torneio nacional. O Corinthians, por sua vez, é o 18º colocado da tabela de classificação na zona de rebaixamento com apenas 9 pontos conquistados. O Grêmio, que vem logo abaixo, tem 2 jogos a menos, então já é uma situação complicada. O time de Porto Alegre, por toda a situação que o Rio Grande do Sul viveu, ainda tem, por conta das fortes chuvas, ainda tem 2 jogos ainda para disputar. Então, é uma situação ainda pior. O Corinthians vem de 8 jogos sem vencer. São 8 jogos em jejum. O Corinthians não conseguiu vencer nem mesmo diante da sua torcida em casa, na Neoquímica Arena. O que é ainda pior, vem do cenário aí do derby, a gente sabe da importância que o derby tem, do peso que tem, mas o Corinthians não conseguiu vencer dentro de casa e agora vai ter um jogo super decisivo fora de casa. Vai precisar pontuar fora de casa. Ainda falando sobre o jogo, o Corinthians continua com os desfalques importantes, a questão do Fagner, que ainda se recupera de lesão, Diego Palacios, que ainda é uma situação bastante complicada, o jogador que já veio machucado para o clube, segue na recuperação do joelho. Félix Torres e o Romero ainda estão com a seleção. O Romero deve voltar aí no jogo contra o Cruzeiro. Ainda não está confirmado, mas é a possibilidade do Romero voltar no jogo contra o Cruzeiro. Por outro lado, o Corinthians vai ter o retorno do Pedro Henrique. O Pedro Henrique treinou normalmente com a equipe nessa última semana. Ainda não se sabe se ele deve atuar, obviamente, como titular, mas ele vai retornar aí no derby diante do Palmeiras no Allianz Parque. Mesmo com os desfalques, o Corinthians não vem se adaptando muito bem com os jogadores do próprio elenco, então a carência de posições ali, principalmente nas laterais, no meio campo, e o banco também não ajuda muito, De modo geral, o Corinthians precisa pontuar, precisa sair dessa situação no Campeonato Brasileiro e, de fato, vencer para conseguir encontrar o caminho das vitórias, Claro que se vier a ser derrotado, que Deus me livre, o Corinthians vai ter a demissão do técnico Antônio Oliveira. O português era para ter sido demitido ainda no jogo contra o Cuiabá, mas o Corinthians de fato quis poupar aí por conta da importância que tem o derby, mas quis poupar aí o português para que não colocasse em risco aí se o Corinthians viesse a ser derrotado realmente pelo Palmeiras. Se de fato vier este resultado negativo, o treinador deve deixar o comando sim. Ainda ontem foi divulgado pelo jornalista Marco Belo que os treinadores substitutos que o Corinthians andou estudando é o Carille, que está no Santos, Martin Anselmo, do Cruz Azul, e talvez Cuca. A gente sabe como foi conturbado com o Cuca no ano passado, mas ainda assim o presidente Augusto Melo está estudando essas possibilidades do treinador. Eu confesso que eu não gosto de nenhuma das possibilidades, que se fosse para trazer o Carille ainda, que teve uma passagem pelo Corinthians, o Anselmo, que eu já não curto o trabalho dele, e até mesmo o do Cuca, que eu também, pela saída agora dele do Atlético Paranaense, que foi bastante conturbada, eu não traria, eu continuaria sobre o comando com o técnico Antônio Oliveira, porque entre os males, preferiria ficar com o Antônio Oliveira no comando. Mas, de fato, o Corinthians tem esses treinadores na mira se o Antônio Oliveira vier a ser demitido nessa segunda-feira.
Então, o futuro do Antônio Oliveira depende sim de um resultado aí no contra o Palmeiras, que vai ser bastante decisivo para o Timão deixar aí a zona de rebaixamento nos próximos jogos e também voltar a lutar aí pelo título do Brasileirão. Agora, fora essa situação do Corinthians no Brasileirão, tem a questão do patrocínio master. Como vem acontecendo nos últimos dias, né? Que foi divulgado que o Timão já tem uma conversa encaminhada com um novo patrocinador. Foi divulgado que é a Parimet. A Parimet, ela patrocina o Botafogo, né? O contrato termina em dezembro de 2024 e é o provável que venha a substituir a VaideBet. Mas ainda assim, esse contrato será por 3 anos, igual foi divulgado, diluídos, né, esse valor. Então o Corinthians receberia aí 85 milhões em 2025, 105 milhões, se eu não me engano, em 2027 e 120 milhões em 2027. 2026, 2027, então ficaria 85 milhões em 2025, 115 em 2026 e 120 em 2027. Esses seriam os valores no contrato de 3 anos. E o Corinthians aí também impôs a condição da Parimet aí acertar pelo menos 1 ano do contrato para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com a VaideBet, que a patrocinadora rescindiu aí antes dos 3 meses de contrato e o Corinthians ficou com essa situação complicada no caixa, né? Agora, outra notícia positiva que o Corinthians teve também nessa última semana foi a cessão dos direitos de transmissão. O COR, o Conselho do Corinthians, aprovou a proposta para ceder os direitos para a LFU, né, que vai realizar essa cessão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians vai embolsar aí cerca de 1 bilhão de reais para fazer essa cessão de direitos. E esse é um valor extremamente grande e importante para os cofres aí do Corinthians e é uma ótima proposta pensando aí no Campeonato Brasileiro dos próximos anos, né? Que vai, se eu não me engano, aí até o 2029. Então, é um dinheiro bem visto para o Corinthians agora, para a entrada do Corinthians, por toda a situação e por toda a turbulência que aconteceu nos últimos dias, principalmente com a saída da VaideBet, com alguns jogadores colocando o Corinthians na justiça, o Corinthians pouco consegue negociar jogador aí e trazer esse dinheiro para o clube, para os cofres, então é um dinheiro que é muito bem visto. Enfim, esse é todo o panorama das últimas notícias e também do duelo entre o Corinthians e o Palmeiras. O meu palpite aqui para o jogo amanhã é difícil pensar em um palpite bom, mas a gente é corintiano e o corintiano nunca desiste, né? Então eu deixaria aí uns 2-0 pro Corinthians. Não, vai, 1-0 sofrido ainda pro Corinthians. Torço para que o Corinthians consiga vencer, encontrar os caminhos da vitória e principalmente subir aí na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente não quer que o Corinthians continue na zona de rebaixamento, nem mesmo fique um segundo por conta de toda a turbulência que vem acontecendo nos últimos dias, porque o Corinthians, o time em si, né, o elenco em si precisa estar com a saúde mental intacta, né, para conseguir aí, a gente espera que eles consigam fazer um bom jogo diante para a sua torcida também, para melhorar todo esse astral do clube. Então é isso, eu deixo meu palpite 1-0 aí pro Corinthians. A gente espera que isso aconteça, eu espero que eu esteja muito certa mesmo. Quero ver aí o Palmeiras pegar a sua segunda derrota seguida, que eu ia ficar muito feliz. Então é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like e nos vemos no próximo.